Olá a todos. A gente vai fazer um revisional para o Enem, né, na área de biologia. O meu nome é Tatiana Silva Siviero, sou professora, né, na área de biologia. E a nossa primeira aula vai ser substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Aqui no primeiro slide, a gente tem, então, algumas substâncias, né, representando as substâncias inorgânicas, como a água e os sais minerais, e alguns alimentos, representando as substâncias orgânicas, né? Aqui, como exemplo, né, de substâncias orgânicas, a gente tem carboidratos, lipídios e proteínas, que a gente vai falar mais detalhadamente ao longo da aula. Antes de começar a aula propriamente dita, como essa é a primeira aula de revisão para o Enem, eu vou deixar para vocês essa tirinha, eu gostaria que vocês lessem. É uma tirinha do Carlos Ruas, ele tem alguns tipos de tirinha, né? Um deles é o Mundo Avesso, como exemplo dessa tirinha, tem também o Sábado Qualquer e o Cães e Gatos. E vou dar aí uns segundinhos para vocês lerem a tirinha e a gente já vai falar sobre ela. O que essa tirinha está querendo dizer, né? Que às vezes a gente só vê os grandes feitos de outra pessoa, mas não acompanha o quão difícil foi para aquela pessoa chegar naquela conquista, né? A gente só acha que a pessoa deu sorte ou que ela é foda em tudo que faz, porque a gente não acompanha toda a trajetória dela. E acaba espelhando isso na gente, né? E a gente passa a se sentir um fracassado porque acha que só o outro é capaz de fazer aquilo. E não é verdade, né? Todo mundo, para conseguir realizar alguma coisa, tem que se esforçar, tem que correr atrás, tem muitos erros e acertos, né, ao longo da caminhada, até conseguir realmente finalizar aquele processo. E como é um ano em que vocês estão estudando para o Enem, se preparando, né? Para o Enem, muitos têm vontade de cursar um curso superior, um curso técnico, ou às vezes não vai fazer isso, mas vai procurar um trabalho, alguma coisa. E nem sempre é tão simples conquistar, né, o que a gente quer, e a gente acaba vendo o outro conquistando e se sente um derrotado. Mas na verdade não é assim, é sempre difícil, a gente tem um caminho e ao longo do caminho a gente pode mudar de opinião também, querer outro caminho. Então, o recado é esse, né? Não desanimem no primeiro tropeço, nem no primeiro fracasso, que daqui a pouco vocês vão conseguir fazer o que vocês querem, tudo bem? E aí nós vamos começar então com a matéria de hoje, propriamente dita, né? Começando com as substâncias inorgânicas. Elas são substâncias mais simples. Mas como assim substâncias mais simples? Elas são quimicamente mais simples, né? As moléculas dessas substâncias possuem menos átomos, são menores, né? E aí, como exemplos, a gente tem a água e os sais minerais, tá? Vou começar a falar da água, que é a substância mais abundante no corpo de todos os seres vivos, né? E aí, como exemplo, um adulto humano tem mais ou menos 60% do corpo de água, né? Aqui nesse gráfico a gente está representando até a água como tendo 65% das substâncias do corpo humano de um adulto, as proteínas com 18%, gorduras com 10%, carboidratos 5% e outras substâncias apenas 2%. Né? Então, para mostrar como que a água ela é muito abundante no corpo dos seres vivos, né? Aqui o exemplo é o organismo humano. A quantidade de água em cada organismo, de cada ser vivo, vai variar, mas todos os seres vivos têm uma grande quantidade de água no seu corpo. Por quê? Porque a água ela é considerada um solvente universal. O que isso significa? Significa que muitos compostos químicos se dissolvem na água, ou seja, muitos compostos químicos se misturam na água. E por causa disso, a grande maioria das reações químicas que ocorrem nos organismos vai ocorrer dissolvido na água, tá? Então, as reações celulares, né, ou seja, reações químicas que ocorrem dentro das células, vão ocorrer principalmente nas misturas com água.
E aí a gente vai falar de dois termos, substâncias hidrofílicas e substâncias hidrofóbicas. O que é uma substância hidrofílica? Filia vem de afinidade e hidro de água, né? Então, substâncias hidrofílicas são aquelas que têm afinidade com a água, ou seja, são aquelas substâncias que se dissolvem na água. Já as substâncias hidrofóbicas, fobia, tem a ver com aversão. Então, são substâncias que vão ter aversão à água, ou seja, são aquelas substâncias que não se dissolvem na água. E por que existem substâncias que dissolvem na água e outras substâncias que não dissolvem, certo? É principalmente por causa da polaridade da água. O que isso significa? Vocês vão lembrar que a molécula de água ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, né? A famosa H2O, certo? Quando esses átomos se ligam numa ligação do tipo ponte de hidrogênio, faz com que uma região dessa molécula fique positiva e a outra região fique negativa. Tá? Então, por isso que ela é uma molécula polar, porque tem polos diferentes, tem um polo positivo e um polo negativo, certo? Então, as moléculas de água, elas são polares. Entretanto, existem outras moléculas de outros compostos que são moléculas apolares, né? A é negativo, então são moléculas que não são polares, né? Ou seja, elas não vão ter um lado positivo e outro negativo, tá? Todas as substâncias que são apolares, elas não se dissolvem na água, certo? Ou seja, elas são hidrofóbicas, são também chamadas de lipossolúveis. Por quê? Um exemplo de substância apolar são os óleos, né? Aqui representado por um óleo de girassol nessa imagem. As substâncias apolares, elas então não se misturam com a água e um exemplo é o óleo de girassol. Né? Todos os óleos, os lipídios, eles são apolares, então eles são lipossolúveis. Lipo vem de lipídio e solúvel, que é solúvel em lipídios. Também, usando o termo que a gente viu no slide anterior, eles são hidrofóbicos, tá? Então, por isso que a água e o óleo não se misturam, porque a água é uma molécula polar e a gordura, né, os lipídios, eles são moléculas apolares, certo? Uma característica importante da água, a gente vai falar de algumas características dela a partir de agora, é que ela é uma moderadora de temperatura. O que isso significa? Ela tem um calor específico alto, ela demora a esquentar. Então, neste desenho aqui, nessa foto, né, a gente está representando uma praia, né, a areia e a água do mar. Imagina 35 graus Celsius nessa praia. A areia, ela vai estar muito, muito, muito quente. E a água vai estar numa temperatura agradável. Por quê? Porque pouco calor que você colocar na areia, pouco calor que vem do sol para a areia, já faz com que ela aumente muito a sua temperatura. Já a água precisa que muito mais calor chegue na água para conseguir aumentar a sua temperatura. Né? Então, a gente diz que a água tem um calor específico alto, porque ela demora a esquentar. Você precisa colocar muita energia, muito calor aqui, para aumentar a sua temperatura. Já a areia vai ter um calor específico baixo, então bem menos calor, bem menos luz solar que chegar aqui, energia solar, já vai fazer com que a areia esquente e muito, tá? Além disso, a água tem um elevado calor de vaporização. O que isso significa? Ela absorve muito calor para evaporar. Ela precisa de absorver muito calor para evaporar. Por isso que a água, ela se torna vapor, né, a uma média aí, mais ou menos a 100 graus Celsius, certo? E ela também tem um elevado calor de fusão. Ela vai liberar muito calor
para se tornar gelo. Então, né, ela vai se tornar gelo mais ou menos ali quando a água chega a 0 graus Celsius, né? Além disso, outras características importantes da água são as características de coesão, adesão e capilaridade. E o que são essas características? A coesão, ela está relacionada à tensão superficial devido à ligação do tipo ponto de hidrogênio. O que isso significa? A ligação entre os átomos de oxigênio e hidrogênio para formar a molécula de água, ela é desse tipo, ponto de hidrogênio. E aí ela vai formar uma tensão superficial na água. Como assim? Imagina um copo com água e aí um mosquitinho vai lá e pousa em cima daquela água. Por que ele não afunda? É exatamente por causa dessa tensão superficial que forma ali, tá? Outra característica é a adesão. O que é a adesão? Ela está relacionada à polaridade da água, que nós falamos agorinha mesmo, né? Então, como a molécula da água ela é polar, ela permite que a água se una a muita substância, então permite que muitas substâncias se misturem nela. Além disso, uma outra característica importante da capilaridade é a tendência que a água tem de subir em tubos muito finos. Imagina um copo com água, certo? E você coloca um canudinho bem fino. A água, ela vai subir naquele canudinho até uma altura maior do que ela estava ali naquele copo. Tá? Então, ela tem essa tendência em subir em tubos bem finos. E aí, quanto mais fino o canudinho for, mais alto a água vai subir. Tudo bem? Nós vamos falar agora dos sais minerais. Né? Também, os sais minerais são um tipo de substâncias inorgânicas e eles têm uma função reguladora nas células. O que isso significa? Significa que eles regulam diversas reações químicas que ocorrem dentro das nossas células. Né? Eles são necessários em pequenas quantidades, então a gente não precisa absorver uma grande quantidade de sais minerais. E eles são essenciais para o metabolismo. Então, o nosso metabolismo, as nossas células só funcionam se a gente tiver aqueles sais minerais. Mesmo eles sendo necessários só em pequenas quantidades, eles são necessários, eles têm que estar na nossa dieta. Aqui tem uma tabela mostrando, então, alguns sais minerais, aqui nessa primeira coluna, as principais funções desses sais minerais e as principais fontes de alimentos em que esses sais minerais são encontrados. Né? Então, eu vou falar rapidinho, depois vocês deem uma lida com mais detalhes nessa tabela, façam um resumo e tal, para poder fixar bem, tudo bem? O primeiro que a gente vai falar, é o cálcio. O cálcio, ele vai estar... Uma das principais funções dele vai ser o quê? Constituição dos ossos e dos dentes, tá? Onde que a gente vai encontrar o cálcio? Nos leites e derivados, e aí quando a gente fala derivados, a gente fala manteiga, queijo, iogurte, entre outros derivados do leite. E em vegetais de folha escura. Sempre que vocês ouvirem falar de vegetais de folha escura, vocês vão pensar em quê? Em brócolis, couve, rúcula, espinafre, são realmente vegetais que têm folha escura, tá? Então, o cálcio ele não é encontrado apenas em alimentos de origem animal, ele é encontrado também em alimentos de origem vegetal, né? E são folhas de cor verde escura, tudo bem? Depois a gente vai falar agora do fósforo, né? Uma das principais funções dele é que eles são encontrados nas moléculas de ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos mesmo? São o RNA e o DNA, tá? A gente vai falar mais pra frente desses ácidos nucleicos, mas por enquanto o que a gente tem que saber é essa informação. Onde que o fósforo é encontrado, né, nos alimentos? Leites e derivados, diversos tipos de carne, né? Carne de boi, aves, peixes, e em cereais e legumes, né? O que são cereais? Cereais são, por exemplo, arroz, milho, aveias, trigo. E já os legumes, né, vão ser o quê? Vão ser beterraba, cenoura, batata, inhame, tá?
potássio, ele vai estar muito relacionado à regulação da pressão sanguínea e na contração muscular, né? Então, todo mundo aí já ouviu falar que a falta de potássio causa cãibra, é exatamente por conta aqui da contração muscular, certo? Muito encontrado em verduras e frutas, a gente sempre associa o potássio à banana, mas não é só na banana que a gente encontra potássio, apesar da banana ser uma fonte muito rica de potássio, tá? Em outras verduras também a gente vai encontrar, em carnes e em leite também, tudo bem? O sódio, ele está relacionado no equilíbrio hídrico, principalmente, né? Ou seja, na pressão sanguínea, né? Então, todo mundo aí sabe que quem tem pressão alta não pode se alimentar, né? Colocar muito sal na comida, certo? Porque aumenta a pressão. Da mesma forma que quem tem pressão baixa tem que estar sempre colocando um pouquinho de sal a mais para poder manter a pressão ali mais ou menos equilibrada, né? Então, o sódio ele é encontrado no sal de cozinha na forma de cloreto de sódio, tá? Que é a molécula onde o sódio aqui vai ser encontrado. E o último sal mineral que a gente vai falar é o ferro. O ferro, ele é um componente da hemoglobina. O que é a hemoglobina? A hemoglobina é uma substância que está nas hemácias. As hemácias são células sanguíneas que transportam o gás oxigênio, né? Então, a ausência de hemoglobina vai fazer com que menos gás oxigênio seja transportado pelo seu corpo, né, no seu sangue. E vai causar isso um cansaço, tá? Então, as pessoas que têm ausência de ferro, elas vão ter anemia, né? A principal doença relacionada é a anemia, e ela está relacionada, a gente descobre, né? Começa um dos sintomas da anemia, é o cansaço, é a fadiga. Por quê? Porque vai ter menos transporte de oxigênio no seu corpo. Aonde que o ferro é encontrado? A gente sempre associa também o ferro ao fígado. O fígado, ele é uma boa fonte de ferro, mas não é a única. Carnes, no geral, têm ferro. Leguminosas e vegetais de folhas verdes escuras. O que são leguminosas, né? Como, por exemplo, feijão, soja, lentilha, grão de bico, são exemplos de leguminosas, tudo bem? Um outro aliado aqui cheio de ferro, né, um outro alimento, é a beterraba, né? A beterraba também é bem rica em ferro, tá? E o feijão, né, que está dentro das leguminosas, tudo bem? Como então que a gente absorve, né? Como que a gente passa a ter essas substâncias inorgânicas, sais minerais no nosso corpo, né? Os animais têm que obter através da dieta. Então, o nosso corpo não produz os sais minerais, a gente tem que se alimentar deles. E é por isso que é importante uma alimentação bem variada, né? Com diversos tipos de alimentos, né? Legumes, frutas, vegetais, bem variados. Né? A deficiência ou o excesso pode causar vários distúrbios no organismo, né? Por exemplo, a falta do cálcio, ela vai gerar fraqueza nos ossos e dentes, né? A falta do fósforo pode gerar fadiga e cansaço, né? Taquicardia, entre outros sintomas. A ausência do potássio vai dar cãibra, né? Que a gente comentou no slide anterior. A ausência de sódio pode levar a baixa pressão, já o excesso do sódio pode levar ao aumento da pressão arterial. E a ausência de ferro, a anemia, né, que a gente já comentou também no slide anterior, tá? Já as plantas, elas não comem, né, outros nutrientes, então elas absorvem os sais minerais junto com a água do substrato, tudo bem? As plantas também, a ausência de sais minerais nas plantas também causa doenças nelas, né? Então aqui está mostrando nessa imagem uma folha amarelada porque ela está com ausência de magnésio, certo?